É sempre um prazer estar aqui com vocês. No primeiro encontro que tivemos, nós compomos uma mesa para café, para chá. E hoje nós vamos compor uma mesa, o serviço à francesa. O serviço à francesa é o serviço mais completo que existe. Tanto faz, com essa globalização, com essas viagens de transatlântico, são essas mesas que são montadas nos grandes restaurantes, nos grandes navios. Então eu vou mostrar para vocês uma mesa hoje com o serviço francês. Serviço é a maneira que nós temos de servir o alimento, que pode ser um simples ou um sofisticado. Este aqui é mais sofisticado. Mas para saber o que é que eu preciso para compor a mesa, eu preciso saber o cardápio. Por quê? Se eu não vou servir um peixe, não há necessidade de eu colocar o talher de peixe. Se eu não for servir vinho tinto, não há necessidade de eu colocar o copo de vinho tinto. Então vamos formar mais ou menos o nosso cardápio. Nós vamos servir um escargot, nós vamos servir um consommé, nós vamos servir um frango, uma carne vermelha e de sobremesa uma compota. Então vamos começar a montagem da mesa. E vocês vão perceber como é importante quando vem o cartãozinho RSVP, que é o Répondez s'il vous plaît, que é responda, por favor, porque se a pessoa não se manifesta, o nome dela estará ali e ficará um lugar vazio. Então é muito importante que seja confirmada a presença ou a ausência. Agora, confirmou a presença, então estão aguardando. Não confirmou, não deve ir. Não é nem não deve. Tem coisa que não deve, coisa que não pode. Não pode ir, porque não terá lugar para ela. Então vamos começar. Um serviço à francesa pede uma toalha branca, que é mais fina, toalha branca, e de um tecido mais fino. Mas abaixo desta toalha tem um forro. Este forro de mesa é muito útil, é para a gente até usar todo dia. Por quê? Primeiro, ele amortece as peças batendo, a gente trabalhando aqui na mesa. Se entorna um copo de água, não escorre. E a toalha não fica dançando na mesa, ela fica bem firme. Este forro aqui, eu uso até que eu acho o mais próprio, que gosto mais, é feltro. Põe um elástico aqui, fica como bem preso à mesa e a toalha em cima. Este forro é muito importante, é para usar inclusive todos os dias. Então vamos à mesa, serviço à francesa. A primeira peça é o sous-plat. Sous-plat, sous embaixo, plat, prato. Então ele vem embaixo do prato. Ele é só enfeite. Depois ele viria o prato de mesa, que é chamado. Então, o nosso cardápio nós já vimos. Nós vamos servir um escargot. O escargot é servido neste prato, porque senão, num prato assim, ele fica dançando. Então, ele é côncavo. É o próprio para este
para este tipo de alimento. Este escargot é servido em cima de um prato, porque ele vai ao forno, é servido aqui e come-se com estes talheres. Essa aqui é a pinça e este aqui é o garfinho. Esta parte aqui mais gordinha fica para baixo. Então eu uso a pinça para segurar o escargot e o garfinho para comer. Como um, como o outro. Se precisar, eu posso ajudar. Vocês estão vendo que eu estou ajudando com o garfo, para ficar numa posição boa. Aqui, o escargot, primeiro prato a ser servido. Então, eu vou pôr aqui. O segundo prato seria um consomé. Consomé é um caldo. Então, eu vou servir sobre uma base. Jamais um prato que nós chamamos de prato fundo é servido assim, sem a base. Olhem, percebam a diferença. Servir um prato assim e servir um prato com a base. Compõe muito melhor. Então, é servido aqui. Então, o consomé, nós usamos o quê? Uma colher. Uma colher. E a colher tem um detalhe para comer corretamente com um caldo. Em vez de a gente pegar de lá para cá e colocar a boca, nós vamos pegar daqui para lá. Daqui para cá é uma posição educada. Daqui para lá é uma posição requintada. E ao levar a boca, eu levo pela parte lateral da colher. A ponta da colher vai ficar fora da minha boca. Isso aqui que é o correto. Depois uma carne, que eu falei, o frango, ou um peixe, que são carnes brancas. Então eu vou usar o peixe. Talher para o peixe, ele é diferente também. Primeiro que ele é o garfinho, eles são menores. Olha aqui, e a faca, eles são menores. Sempre há alguma diferença no garfinho. Por quê? Eu vou perceber, ou ele tem 3 dentes, ou ele tem um picadinho aqui diferente, um enfeitinho. Na hora a gente vai perceber que é um talher para peixe. E a faquinha também parece uma espátula. E a faca não tem corte, porque peixe não se corta. Não se usa este movimento para um peixe. Usa-se este movimento. Este movimento. Eu vou desfiar o peixe. E depois a carne vermelha. A carne vermelha eu vou usar os talheres de mesa, a faca e o garfo. Vocês estão percebendo o lado que eu estou pondo os talheres. Não esquecer nunca do capricho. Não é isso, não é isso. Então, todos alinhados. Por que eu pus a faca do lado direito? Porque o correto, a faca do lado direito. Esta posição é uma posição educada. Eu vou cortar e já colocar, pedaço por pedaço. Este movimento é requintado. Então, eu vou cortar e comer. É gafe eu usar a faca na mão esquerda. Jamais. O garfo eu posso usar na mão direita ou na mão esquerda.
Percebam o movimento. Aqui eu uso assim. E aqui na mão esquerda eu uso aqui. E pedacinho por pedacinho. E por que que é o último? Eu tenho o peixe antes. Eu estou servindo o peixe antes da carne vermelha, da carne branca. Por quê? Porque primeiro serve-se a carne branca e depois a carne vermelha. Essa é a regra geral. E normalmente serve-se no prato principal, nós servimos 2 pratos, que são opções para os convidados. Quem não gosta de frango vai comer outra coisa, a carne vermelha. Quem não come a carne vermelha vai comer até se não gostar de frango e gostar da carne vermelha, então vai comer os complementos. Mas tem que fazer um movimento como se estivesse comendo. Então, falei. Então, a posição é esta, porque é a maneira correta de se pegar o talher. A posição, mesma coisa, é esta, vou comer. A posição da colher é esta, levando a boca pela lateral. E o escargot com a pinça e o garfinho. Então, agora os talheres de sobremesa. O correto é o seguinte, eu não pego a faca com a mão direita. Se eu pego a faca com a mão direita, o cabo vai ficar para o lado direito. Se eu uso o garfo na mão esquerda, o cabo vai ficar para o lado esquerdo. Se eu uso a colher com a mão direita, vai ficar virado para a direita. Vejam vocês como é uma coisa lógica, não tem nada de complicado. Quem olha à primeira vista assim, parece complicado, mas não é. É lógica essa mesa. O guardanapo, usado do lado esquerdo, e os copos. Estes aqui são os copos de mesa. Os copos de mesa são 5. O champanhe ou o espumante, a água, que é o maior. Percebam que a diferença é mínima entre um copo e outro. O copo de vinho tinto, o de vinho branco e o de licor, ou também o vinho do Porto, a gente serve-se aqui, um Jerez. Agora, por que o cálice também é considerado de mesa? Porque pode ser servido quando as pessoas ainda estão sentadas à mesa. E fora, esses são os copos de mesa. Os copos de bar são os usados antes da refeição. É cerveja, vodka, conhaque, são outras, são mais aperitivos. Então vamos lá. Eu vou servir um vinho tinto, um vinho branco. Por que o cálice de vinho branco é o menorzinho? Então, olha, este é o de vinho tinto e este é o de vinho branco. Porque o vinho branco é servido muito gelado. Então, para ele esfriar menos, como aquele menos volume, ele não esfria muito. E aqui o de vinho tinto, como a temperatura já é mais alta para ser servida, é no copo maior. Mas jamais passa da metade do copo o vinho. Este é o de água. Este é o cálice para o champanhe e para o espumante, ou para o espumante. Agora, percebam vocês que eu falei o champanhe. Champanhe é um vinho com gás, é o champanhe. É uma palavra masculina. Então, segura-se um cálice
pela haste, jamais pelo bojo, sempre pela haste. Aqui, qualquer cálice, sempre pela haste. Então eu vou servir. Agora, isso aqui eu vou pôr como eu achar mais bonito. Primeiro o copo de água, vejam bem, é este aqui que é o maior, um copo de vinho tinto e o copo de vinho branco. Eu posso colocar assim, eu posso colocar assim. Como eu achar melhor ali na hora, eu deixo isso aqui. Um detalhe muito importante é o seguinte: quando for anunciado o jantar está pronto, as pessoas vão chegar, cada uma, ninguém vai se sentar antes da anfitriã ou do anfitrião. Normalmente é um trabalho da anfitriã indicar os lugares. Então a gente espera. Se por um acaso a anfitriã disser, por favor, fiquem à vontade, sentem-se. Daí ela vai se sentar primeiro, ela já está sabendo disso. Então ela senta-se e as pessoas vão se acomodando. Mas existe uma peça que facilita tanto o trabalho da dona de casa como do anfitrião, que é um lugar marcado. O que é isso? É um cartãozinho com o nome da pessoa que está aqui. Então, o jantar está servido. Eu venho aqui, procuro, acho o meu nome, então fico esperando. A hora que a anfitriã se sentar, daí eu vou me sentar. Não tem essa peça? Não tem problema. Pega um cartãozinho, faz um cavaletinho e põe o nome da pessoa. Isso aqui, esta peça existe de vários materiais, de várias cores. Num jantar como esse, para combinar, essa aqui foi a mais bonitinha. Então, o lugar marcado está aqui. Eu ponho sempre isso aqui, nós não vamos usar, mas é para eu não esquecer de falar uma coisa importante para vocês. Palito jamais virá à mesa. O palito, o lugar correto do palito é no banheiro. Num lugar visível, mas no banheiro. Quem precisar usar o palito, irá até o banheiro. Entre um prato principal e o outro, nós temos não é sempre que é servido isso, mas para vocês saberem, é o sorbet, que é para limpar o paladar do primeiro prato e preparar para o segundo prato principal. Ele é servido numa taça, uma bola de sorvete. Originalmente era de limão. Hoje nós temos de outras frutas, de maracujá, de laranja, mas é um sorvete somente de frutas. Somente de frutas. E uma bola. Então, é servido entre um prato e outro, os pratos principais. Então, eu vou tomar o sorbet. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui estará na minha frente. Eu vou fazer este movimento, mesma coisa, uma colher. Vou tomar. Agora, isso aqui veio assim, e o sorvete. Tomei o sorvete, esta colherzinha fica no pratinho e não dentro da taça. Isso serve para qualquer coisa que seja servida com, por exemplo, que seja servida com colher e num pirex, numa taça.
Vejam outra coisa, a diferença. Eu servi sem a base e com a base. Se eu servir um pirex, faz de conta que isso aqui é um pirex. Olha, sem a base. Com a base. Valoriza a peça. E a colher usada é posta no pratinho. Mas o que é isso aqui? Isso aqui, se tiver alguma coisa com que eu vá sujar a minha mão, é a lavanda. O que eu vou fazer? Eu estarei com o guardanapo no colo. Eu vou lavar a ponta dos dedos. Vou lavar primeiro uma mão, depois a outra e vou enxugar no guardanapo. Existem alguns restaurantes que eles percebem que você está precisando da lavanda, eles chegam pelo lado esquerdo da pessoa, oferecem a lavanda e o guardanapo para enxugar, quando não tem a lavanda para cada pessoa. Então está aqui uma lavanda. E antes, a hora que a anfitriã fala, o jantar está servido, antes dela falar isso, o copo de água vai ficar com 1/3 de água. A hora que as pessoas chegarem, já tem um copo, uma taça de água com um pouquinho d'água. Por quê? Até começar a servir as bebidas, então se a pessoa tiver com sede, está lá. Num serviço à francesa, só 2 coisas são servidas, água e vinho. Não adianta pedir um refrigerante, um suco, nada. Quem não toma vinho, quem não toma bebida alcoólica, vai tomar a água. Então, vocês viram, montamos a mesa juntos com vocês e vocês viram que não é nada complicado. Entenderam agora por que eu não devo me ausentar se eu confirmar a presença? Este lugar aqui vai ficar vazio. E fica feio isso aqui na mesa, porque isso aqui é uma pessoa só, que vai usar tudo. E outra coisa, vejam só as posições do jeito que eu pus. O primeiro prato a ser servido aqui será o escargot. O escargot vai ser o primeiro prato a ser servido. Então, olha, comi o escargot, ele fica aqui no prato, paralelo um com o outro, sai o escargot. Tirei o escargot. O segundo prato será servido, será o consomé. Eu vou usar o consomé. Acabei de usar o consomé, ponho o talher e tiro aqui. O terceiro prato será o peixe. Acabei o peixe. Vem para cá. E agora eu tenho a carne vermelha. Acabei, eu ponho nessa posição. Agora o suplá já é tirado. Então agora eu já tiro o suplá. Porque eu vou servir a sobremesa. Então eu vou usar o prato de sobremesa. E qual foi a nossa combinação do cardápio? Uma compota.
A compota é um doce com calda. Eu vou precisar da faca? Não, não vou precisar da faca. Então, eu não poria essa faca, eu só teria isto aqui. Só esses talheres. Por quê? Eu vou comer a colher do lado direito por causa da calda, para aproveitar a calda. E o garfo, eu vou segurar o doce, senão ele fica dançando também. Então eu seguro aqui, pego um pedacinho do doce e ponho à boca. Jamais usa-se talher perpendicular ao prato. Sempre muito inclinado, sempre bem próximo ao prato. Então, acabei aqui também. Vamos tirar. Estão essas coisas aqui à mesa. Posso tirar estas coisas. O que que ficou? Guardanapo, copo e o nome, o lugar marcado. Enquanto a pessoa estiver sentada, permanecem guardanapo e copos. A pessoa se retirou da mesa, daí tira as outras coisas. O serviço à francesa, a pessoa que está servindo, ela oferece o prato pelo lado esquerdo da pessoa e cada pessoa se serve. O serviço à inglesa, a pessoa é servida. É o garçom, quem estiver servindo, é que serve a pessoa, o convidado. É a única diferença entre o serviço à inglesa e o serviço à francesa. A mesa é composta do mesmo jeito. Copos não ficam vazios. Copos, precisa bem esse cuidado. Copos não ficam vazios. Se, por exemplo, você está servindo vinho branco, percebeu que a pessoa tomou, e é rápido, porque ele é pouco o volume que é servido, então precisa estar atento uma pessoa só para servir o vinho. Então, vocês estão vendo. Então, eu sou anfitriã, sento-me primeiro e levanto-me primeiro. Nenhum convidado deve se levantar antes da anfitriã. E outra coisa, a anfitriã não pode terminar de comer. Ela tem que ficar acompanhando, vendo, na mesa em que ela estiver, que enquanto tiver alguém comendo, ela fica ali com os garfos na mão, tentando comer devagarinho para acompanhar aquela pessoa. Creio que vocês tenham entendido e que agora tenham segurança de chegar em qualquer lugar e não assustar com tanta coisa à sua frente. É simples. Se tiver alguma peça que vocês não conheçam, pode perguntar para o garçom, perguntar para o maître o que é isso aqui, como é que eu como. Não é vergonha, não. Pode perguntar, sim. Porque a gente tem tanta coisa nova, eu não conheço nada diferente do que eu mostrei para vocês. Pode ser, por exemplo, o supá de madeira, de acrílico, de palhinha. Nós podemos ter talher de taquarinha, de inox, copos diferentes. Outra coisa, outro detalhe importante para este serviço: copos brancos. Copos brancos. Não queiram pôr um copo de cor para vinho enfeitando a mesa. O vinho tem que ser servido em copo transparente
é um branco transparente, para eu ver a cor do vinho. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa para que dê muita segurança em vocês, que vocês não se assustem mais ao se deparar com uma mesa com tantas peças. E para mim foi um prazer e que para vocês sirvam isso, e eu gostaria demais de ter algumas respostas depois, para que eu pudesse ver o que foi que vocês acharam. O meu e-mail aparece aí na tela e eu terei imenso prazer em receber. E não só comentários bons, algumas críticas, se vierem, é assim que a gente vai aperfeiçoando. Mas o meu objetivo é dar segurança e mostrar para vocês que isso é uma coisa lógica e simples. E não esqueçam, a simplicidade é o segredo da elegância.